Boa noite, queridos. Se você está aqui essa noite para ouvir sobre a sua saúde, é porque você quer uma bênção especial do Eterno. E nada melhor do que começar o sábado na casa do Senhor. Se você está começando o seu sábado na casa do Senhor, dirija-se a quem está do seu lado e deseja a ele um feliz sábado também. Vamos desejar uns aos outros feliz sábado. Vamos desejar a shalom que vem do Eterno para cada um de nós. Esse é o dia especial que ele instituiu antes da criação. Antes do Éden, já havia o sábado para adorá-lo. E o sábado tem como princípio a adoração. E se estamos na casa do Senhor durante o início de sábado e não o adoramos e não nos congratulamos, não entramos efetivamente no Espírito, na shalom do Santo Shabat. Mas se você está aqui também e já... Se você já declarou nesse momento também, no seu louvor, que você é inteiramente fiel. Se você aqui declarou, em espírito e em verdade, louvou com a sua boca, com o seu espírito, com a sua verdade, que Ele é a razão do nosso viver, você também, em espírito de oração, e por isso estamos sendo todos nós convocados para nesses 10 dias, a iniciar-se de ontem, ter uma atitude de ainda mais oração e nos dedicar ao santo jejum, para que nós possamos reconhecer a nossa dependência do Eterno. De forma especial, nesse segundo dia, a nossa razão de oração é reconhecer-nos como pecadores. Reconhecer o nosso pecado. Reconhecer que nós precisamos da bênção do Senhor sobre a nossa vida. Para que nós sejamos abençoados, nós precisamos primeiro reconhecer a nossa necessidade dessa bênção. Para sermos perdoados, precisamos primeiro pedir perdão. Mas para que possamos pedir perdão, é necessário antes reconhecer em nós mesmos o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa falta, a nossa necessidade de bênção e de transformação pelo sangue de Jesus. Por isso, se você tem esta noite esse desejo de reconhecer a sua falta, de reconhecer a sua culpa, de buscar nos méritos de Jesus cura para essa ferida que vai no seu peito, vamos nos colocar agora de joelhos e clamar ao Senhor. Ó Eterno nosso Deus, te adoramos, Senhor, em espírito e em verdade, te invocamos nesse momento agora, que o teu Santo Espírito toque o coração de cada um de nós, de cada família aqui representada, e nos mostre em verdade a nossa pequenez, o nosso pecado, a nossa condição de total iniquidade, Senhor. Que nos mostre que só podemos ser vencedores, não pelos nossos esforços, mas lavados no sangue de Jesus, derramado no Calvário, em nome de cada um de nós, Senhor. Queremos implorar por essa tua bênção, queremos implorar a tua unção, queremos implorar, Senhor, agora, que vamos ouvir um pouco mais sobre a nossa saúde, que nós possamos colocar em prática esses princípios em nossa vida, para aqueles que nos observam possam ver como o teu povo é um povo especialmente abençoado, não porque haja em nós nenhum mérito, mas porque estamos confiados na tua promessa, na tua bênção e na tua unção, Senhor. Fica conosco hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, salva-nos, Senhor. Conduze-nos na tua direção, para que no dia da tua manhã gloriosa, nenhum de nós, nenhuma família aqui representada esteja faltando, Senhor. Essas bênçãos te pedimos, já te agradecendo, sem mérito nosso, mais uma vez dizemos, Senhor, mas única e exclusivamente nos méritos de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.
Boa noite, que o Espírito Santo possa atuar em nossas mentes e transformar a nossa vida para que a cada momento a gente possa estar mais próximo, caminhar mais junto a Cristo. Que essa seja o nosso objetivo como igreja em todos os momentos e que a gente possa chegar no céu juntos. É isso que a gente trabalha, é isso que é a proposta de cada departamento dessa igreja, e assim o é no Departamento de Saúde e Temperança. O maior dom que Deus deu à humanidade foi um verdadeiro presente, foi o intelecto. Essa capacidade extraordinária que o ser humano tem nos diferencia dos animais, nos aproxima mais de Deus e certamente torna os nossos relacionamentos interpessoais singulares. E também a forma como interagimos com a natureza e com o meio ambiente. Muitas vezes a gente chama tudo isso, essa forma de integrar, relacionar, interagir, de estilo de vida. O nosso estilo de vida foi mudando gradativamente, de forma bem lenta até o século XX, em função de algumas coisas. O que mudou de fato no século XX foi exatamente a melhor exploração dessa característica que se chama intelecto, razão, inteligência, raciocínio. Com essa capacidade, o ser humano foi desenvolvendo ferramentas e métodos e técnicas e invenções que favoreceram de forma extraordinária e melhoraram de forma extraordinária o seu trabalho, né? Ferramentas que ajudaram esse trabalho a ficar mais suave. E assim, de uma forma ou de outra, a gente vagarosamente transformou o trabalho braçal num outro tipo de trabalho. Mas essa mudança que foi sentida de forma mais consistente e mais significativa no século XIX não mudou só o nosso trabalho, né, em termos de estilo de vida. Mudou também a forma como moramos, nossas moradias, a forma como deslocamos a forma de transporte, e também mudou de forma sistemática a nossa forma de se alimentar. Até então, o trabalho resultava de produção, a produção, muitas vezes subsistência, produzia aquela alimentação que a gente tinha poucas variações, né, muito trabalho para se obter, né, mas era uma alimentação simples, né, e prazerosa. O século XX findou e foi caracterizado por todos esses processos por três aspectos: o aumento da população, aumento demográfico, né, o aumento do conhecimento, né, e o aumento da industrialização das formas técnicas. Isso tudo para melhorar o quê? A nossa qualidade de vida. E foi isso que aconteceu? Na verdade, o maior impacto de tudo isso foi uma coisa chamada forma de se trabalhar. A gente mudou as características do trabalho de um esforço braçal para um esforço intelectual. A primeiro passo, né, de primeira forma, isso realmente é uma coisa benéfica. Se a gente tem máquinas que fazem o esforço, sobra tempo para a gente raciocinar e progredir no nosso conhecimento. Mas o que aconteceu de fato foi uma corrida ou uma quebra de limites desse trabalho. Enquanto até o começo do século XX, a gente tinha um trabalho braçal que muitas vezes limitava o nosso tempo de atuação em 8 a 10 horas no máximo, né, sol a sol.
No século XX e agora, na era contemporânea, século XXI, a gente não tem mais esse limite físico. Então, muitas vezes, a gente se depara com turnos de trabalho de 8, 10, 12, 14, e não é comum 16 horas em grandes centros. Certa vez eu estava escutando uma rádio em São Paulo, no trânsito, e um grande publicitário dava o seu testemunho de vida, de como ele escutava aquela rádio, que é uma rádio bastante famosa em São Paulo, pelos períodos de reportagem do período da manhã, em que as pessoas estão lá indo para o trabalho e escutam. Então, essa pessoa, né, ele era o responsável por toda aquela empresa de marketing e publicidade, e ele acordava às 5h30 da manhã, porque ele não queria pegar muito trânsito, então ia para o banheiro, ligava o rádio, sintonizava na faixa e ficava escutando, saía de casa umas 6 horas no máximo, chegava no trabalho às 15 para 7 horas, e ali trabalhava o dia inteiro. Depois do expediente ficava lá mais 8, 9 horas da noite, porque não queria pegar o trânsito, chegava em casa 10, 10h30, e aí descansava. Né? Isso é um reflexo, e isso é a pessoa responsável. E aí a gente fica pensando, nossa, mas que vida, né? Isso é a vida dos grandes, né? Então, foge aqui, foge ali, e a válvula de escape é o trabalho, né? A gente poderia pensar que sem o esforço físico a gente não teria transtorno de saúde. Mas o que acontece é que a gente só mudou o foco, né? E com esse estilo de vida ou forma de trabalho, a gente se depara com 3 grandes problemas hoje: a ansiedade, o estresse e a depressão. Outra coisa que mudou com o nosso estilo de vida foi a alimentação. Em vez daquela alimentação simples, a gente é marcado pelos excessos, né? Excesso de variedade, excesso de quantidade. A gente não precisa mais produzir, é uma troca meramente comercial, então o esforço é mínimo, vai lá, compra uma coisa, compra outra e assim por diante. E o nosso apetite foi viciado justamente por esse tipo de excesso. A medicina chama de alimentos hipercalóricos, hiperproteicos, hiperlipídicos, e a gente pode resumir ou simplificar isso em excesso de gordura, excesso de caloria, excesso de sal, excesso de proteína e assim por diante, e isso tem um impacto significativo na nossa vida. Mas nem tudo foi marcado por excesso, também tem uma diminuição. Então, depois dessa combinação trabalho mental e alimentação exagerada, a gente diminui alguma coisa, e essa alguma coisa é a atividade física. Né? Muitas vezes não é direcionado para a gente, mas os animaizinhos de estimação. E, por fim, a última coisa que também diminuiu foi a qualidade do sono. Nesses tempos corridos, a gente não só dorme menos, mas dorme mal, mas também dorme mais tarde. E aí muda todo o ciclo, que é muito próprio, aquele ciclo que está relacionado ao tempo de exposição da luz, né? As nossas taxas hormonais, e assim a gente parece cansado continuamente. Não há como se livrar dessas consequências. O maior impacto é na nossa saúde. E o órgão que mais sente com tudo isso é aquele órgão que mais amamos, o nosso coração. É o nosso campeão de óbitos no mundo ocidental e está lastrando cada vez mais rápido para o mundo oriental. Isso a gente consegue ver algumas escalas, alguns gráficos em relação no tempo. Esse gráfico mostra o crescimento de doenças cardíacas ao longo dos 50 anos. De 1950 para cá, quando a medicina começa a registrar, a gente percebe aumentos impressionantes. Mas a gente percebe também outra coisa. Aqui no gráfico, a gente não consegue visualizar muito bem, mas no gráfico chama atenção que
doenças predominantemente masculinas também têm o mesmo impacto em função de estilo de vida na população feminina. E mesmo com a modernidade, a multiplicação do conhecimento, que também marca o século XX, a gente consegue, no máximo, estabilizar, né, os problemas de saúde num patamar elevado de doenças e causas de óbitos. Mas o coração não é o único que teve esse aumento. Aqui uma curva bastante semelhante e a gente vê o começo de uma consequência ou de um grupo de doenças chamado câncer. Não é? Poucos registrados anteriormente, certamente o tinham, mas o que é interessante é que, apesar da medicina, apesar dos métodos de identificação, ainda levam a muitos óbitos nos homens, o que a gente pode delimitar a questão do câncer de próstata. Ali é uma curva bastante semelhante também agora na população feminina, que é os óbitos por doença, câncer de mama. Também uma curva ascendente que duplicou de 1975 para cá. Mas nada tem maior impacto sobre nós hoje, ou a melhor ou a pior herança do século XX, do que a epidemia da obesidade que marca o século XXI. Isso talvez pode resumir, né, e impactar o que hoje há de mais preocupante em saúde pública no mundo. Naquele mapinha do globo, a gente pode perceber que, de forma geral, o Ocidente está basicamente acometido como um todo, né? O hemisfério norte, alguns locais isolados, mas também há uma incidência mundial e um aumento progressivo onde isso já não acontecia anteriormente. A população mais estudada e mais pesquisada e mais analisada, a americana, mostra que em 20 e poucos anos a gente tem um aumento, quase duplicou o aumento de pacientes obesos. E pior, quando a gente analisa aspectos como a previsibilidade ao longo do tempo, aqui a gente vê um gráfico que vai até 2020, né? A gente percebe que, juntando sobrepeso e população obesa, tem alguns países, como Estados Unidos, que saiu mais ou menos de 45% da população em 1970 e vai chegar a quase 80% de pacientes com sobrepeso e obesidade, graças à nossa vida, o estilo de vida contemporâneo. Outros países que eram menos afetados, como a França, por exemplo, começa a marcar um registro em torno de 30% da população e vai chegar a quase 50%, apesar do paradoxo francês, que é tão descrito hoje, uma população que come e tem hábitos um pouco melhores que a população norte-americana, mas, em termos gerais, todas as curvas mostram um crescimento mundial dessa epidemia, que é o sobrepeso e a obesidade. O problema de tudo isso, como a gente falou, é a consequência ou esforço que o corpo tem de se manter ou tentar. O corpo não fica inerte a todas as agressões que a gente vai fazendo ao longo do tempo. E ele tenta se equilibrar, né? Tenta eliminar esse tipo de substância, esse tipo de alimentação, esse tipo de vida, ele tenta corrigir de alguma forma, mas essa luta é em vão. Invariavelmente, né, na maioria das vezes, se não mudar esse estilo de vida, né, o que vai acontecer? A gente tem incidências em função da obesidade de inúmeras doenças aí em torno. Diabetes, infarto, câncer, 3 vezes mais, insuficiência cardíaca e assim por diante, né? A única chance que o nosso corpo tem de reagir é se esse intelecto que Deus nos deu para raciocinar, se esse intelecto for tocado e ele mudar. Curiosamente, quando a gente fala de mudança, é muito difícil, no nosso meio, não lembrar que o Espírito Santo tocou sua serva aproximadamente 150 anos atrás, e deu uma mensagem de saúde para qual população? A população que viveria
em nossos dias. Né? Serviria certamente para a população de 1800 e alguma coisa, começo do século XX, mas não há como negar que essa mensagem é a mensagem para os nossos dias. E lá a gente pode enfatizar 3 aspectos bastante básicos. O primeiro deles é que não podemos ser guiados com segurança pelos hábitos da sociedade. A doença e o sofrimento que por toda parte dominam são em grande parte devido a erros populares com referência ao regime alimentar. Então, às vezes, a maioria não tem razão, não é? Ou a voz do povo não é a voz de Deus. E aqui existe essa referência inspirada de que não é que a reforma de saúde seja absolutamente ou exclusivamente a mudança ou o regime alimentar, mas as doenças que hoje proliferam, certamente esse ponto, o regime alimentar, está enfatizado e já era bastante previsível naquela época, graças à sabedoria de Deus e à inspiração que ele deu à sua serva. Próximo. Outro aspecto muito importante é que existem leis de saúde dadas por Deus. A gente enfatiza uma lei, outra, a gente estuda a lei moral, né, a lei cerimonial, mas a gente tem que entender que Deus nos criou e existem leis inertes, assim, inerentes, quero dizer, assim como existem leis astronômicas, leis físicas, leis gravitacionais e existem leis de saúde. Ele nos criou e ele emite uma série de orientações para que o seu povo, principalmente, possa ter um estilo de vida. E quando a gente estuda e conhece essas leis, infelizmente, temos pouca opção a não ser o quê? Obedecer essas leis estabelecidas por nosso Deus em nosso ser. Próximo. E o último detalhe é que a gente precisa tomar essa decisão. Né? A questão aqui não é qual é o costume ou estilo de vida do mundo, qual vai ser o nosso estilo. Mas por que isso? Porque essa igreja tem uma missão, a missão de evangelizar, de evangelismo. Cada departamento também participa dessa missão. E a questão da reforma de saúde está muito mais relacionado a uma qualidade de vida de cada um do corpo da igreja, mas também tem um impacto profundo sobre como essa igreja vai chamar a atenção daqueles que estão lá. O que essa igreja tem de diferente para mostrar àquelas pessoas que estão lá fora para nós. Exercitar o corpo é a primeira regra, mas em Loma Linda, pequena cidade da Califórnia, os mandamentos da longevidade são vários. Quem mora lá e segue os preceitos adventistas vive muito mais tempo do que os americanos em geral. E nós fomos até lá descobrir o que eles fazem para ir tão longe na vida. Alguns aqui já chegaram à idade do justo descanso, mas nem pensam em parar. Aliás, só pensam em correr. E nem adianta impor limites à velocidade desses atletas. Eles são especialistas em quebrar recordes. Afinal, moram na cidade dos Estados Unidos, onde são registrados os maiores índices de longevidade do país.
Loma Linda, na Califórnia. Exercício é um dos segredos da vida longa e a população aqui de Loma Linda leva isso muito a sério. Good morning, não são nem 7 horas da manhã, good morning. E quase 500 pessoas já estão nas ruas treinando para uma maratona. Hoje eles vão correr 16 quilômetros. E hoje seria dia de descanso, mas é no domingo que fica evidente a boa disposição desse pessoal. Eles correm em grupos, separados pelo desempenho. Idosos e também jovens, que sabem que para viver muito, o cuidado com o corpo tem que começar cedo. Na vida é como na maratona. Se eles querem ter energia para chegar ao quilômetro 42, tem que começar a se cuidar nos primeiros passos da corrida. É o que diz Jim Walling, presidente do clube de ginástica que lançou na cidade a mania de correr. O primeiro grupo, idealizado por médicos, tinha só 45 pessoas. Hoje são milhares de aspirantes a atletas. Gente que quer prolongar o tempo de vida, mas com saúde. O corredor Mike, de 54 anos, nos diz que com a mesma idade, o pai dele já parecia um velho. Eu me sinto com 21 anos. E você acha que vai viver até quando, eu pergunto? Oh, yeah, 80 or 90 easily. Really? Yeah. Até 80, 90, fácil. Reta não corre mais, mas caminha todos os dias com a ajuda do andador. Reta mora no asilo mantido na cidade pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E este é outro segredo da longevidade de Loma Linda. Boa parte da população é adventista. Quando perguntamos por que vivem tanto, a resposta deles é sempre a mesma. Tenho confiança em Deus. Porque tenho confiança em Deus e porque sou vegetariano, diz o chileno Otto, que veio para a Califórnia ainda criança e dedicou sua vida aos livros que pregam a fé. Otto está entre os mais jovens do asilo. Tem 95 anos. Margie tem 103 e só usa o andador porque o regulamento do lugar exige. Ela não parece mesmo precisar muito dele. Sou vegetariana há 60 anos, justifica ela. I'm a vegetarian, been for 60 years or more. Outra regra de ouro do lugar é não ao cigarro. Jay McFarland foi o criador do programa Pare de Fumar em 5 dias. Segundo ele, este é o tempo necessário para resistir ao hábito. E se chegar aos 10 dias sem cigarro, o ex-fumante recupera paladar e olfato e ganha coragem para continuar o programa. Your body is a temple. Nosso corpo é como um templo e não se joga lixo num templo, diz ele. Aos 95 anos, o médico pode dizer que ajudou milhares de americanos. Já este outro médico de Loma Linda, aos 92 anos, ainda ajuda. O Dr. Els Ritworm dispensou a aposentadoria e ainda participa de cirurgias num dos hospitais locais. My hands are good and they don't shake. Tenho sorte de ter mãos firmes. Elas não tremem, mostra ele. O Dr. Els diz que o fato da cidade ser uma colônia de adventistas do sétimo dia pesa muito nos índices de longevidade. Em parte pela fé, mas em parte por causa das regras da igreja, que estabelecem o vegetarianismo e a abstinência de álcool. A man in California will live Pesquisas mostram que um morador da Califórnia adventista vive 9 anos e meio mais que um não adventista, explica o médico. Quem não fuma ganha alguns meses de vida. Quem faz exercício também. E quem come vegetais e castanhas, como nozes, também ganha tempo lá no fim da vida. Além disso, o Dr. Els dá outras dicas para viver muito. Beber pelo menos 5 copos d'água por dia reduz em 50% a incidência de doenças do coração. E de coração, o médico entende. Ele é um dos maiores cardiologistas da sua geração.
E este é outro segredo da longevidade local. O sistema de saúde é excepcional e a renda per capita da cidade é altíssima. Basta ver pelo porte das residências. Para muita gente da região, passear no fim de semana para ver as imensas casas é um hobby. Well, I'm going to California, where they sleep out every night. É o caso de Leonard e Rita, que de tanto prestarem atenção nas mansões, acabaram construindo a própria. Ele, nascido no Brasil, ela em Portugal, foram para os Estados Unidos ainda jovens, mas estão casados há apenas 9 anos. Ambos ficaram viúvos e são o segundo casamento um do outro. Fomos no estado de Oregon, onde mora minha filha. Ela fui lá levá-la porque é minha filha que manda em mim, né? Já que a minha mulher faleceu, então a filha manda em mim. Estou brincando. Mas fomos lá visitá-la e ela olhou assim para ela e nós saímos, andamos. Depois ela veio assim e disse, olha, quero lhe dar dizer um segredo. Você deve casar com essa mulher, papai. O senhor deve casar com essa mulher. Imagina. Ela é uma mulher muito boa. Falei, muito obrigado. Então eu digo que ela casou comigo porque a filha mandou. Histórias como a de Leonard e Rita são comuns em Loma Linda e também fazem parte da explicação para a vida longa. James e Erin casaram-se há 25 anos, quando ele ficou viúvo. Ela era solteira. The Bible says it's not good for a man to live alone. É como diz a Bíblia, não é bom para um homem viver sozinho. E como eu quero viver sob as regras da Bíblia, quando eu fiquei viúvo, comecei a procurar outra mulher para me casar. A Igreja Adventista estimula, além da vida a dois, o amparo da comunidade, que ajuda no equilíbrio emocional. Estudar muito, viajar e qualquer outra atividade intelectual também são encorajados. Oh, I read so much. I love to read. Até hoje adoro ler, diz Alice. Leonard também lê bastante. Apesar de não ter computador em casa, assina várias revistas. E como todo mundo na cidade, não fica parado. Cuida sozinho de todo o quintal. É aqui que eu passo meu tempo, viu? Exercitando e trabalhando. Para mim é um prazer, eu tenho uma alegria de fazer esse trabalho, viu? E muita gente aqui faz isso, não é? Muita gente. A maioria do povo aqui fazem isso, né? Eles, você vê médicos, engenheiros e doutores, catedráticos trabalhando na horta, né? Não é incrível isso? Incrível é a energia de Leonard aos 78 anos e Rita, 70, considerados jovenzinhos na cidade. Cidade que tem Rita, 94 anos, Margie, de 103, o Dr. Els, com 92, Alice, com 94, o Dr. J, com 95. There's never a wish better than this when you only got 100 years to live. Essa é a nossa missão da igreja e o privilégio de termos as orientações que Deus inspirou a tua serva para que a gente tenha boa qualidade de vida por muito tempo. A igreja precisa influenciar e atrair as pessoas para ela em termos de saúde, né, vida prolongada e um estilo de vida bastante diferente daqueles que nos cercam. Para isso, essa igreja se organizou num conselho de saúde, que a gente gostaria de que chamasse, que viesse à frente os participantes, a Alina, a Andressa, a Poli, Dr. Marcos, doutora Rosane, e todos aqueles que estão aqui, Viviane, para a gente apresentar as atividades de 2013, algumas poucas que a gente está começando os projetos para a gente seguir da agora em diante. Paulinha, Andressa. Bom, gente, ficou
para mim falar a melhor parte. Colocar vocês para balançar o esqueleto esse ano. A gente vai começar, então, com as atividades, as propostas que nós temos para as atividades do ano de 2013. A primeira atividade é a medida certa, que nós vamos começar em março e vai até dezembro de 2013, tá? Então, nós vamos ter a primeira avaliação, tá? Que vai ser no domingo, dia 3 de março, e várias orientações durante o ano, tá? Nós vamos ter as inscrições hoje, para quem quiser participar do Medida Certa, e durante a manhã também, após o culto, podem procurar essa turma para fazer a sua inscrição. E nós teremos premiações para os 3 melhores desempenhos. Nós temos como exemplo o Thompson. Ele vai ser o primeiro da medida certa, já está inscrito. E a gente vai estar de olho nele, porque ele já se comprometeu, então vai ser o primeiro. Vai ser lá no posto de saúde do Parque Sabiá, às 9 horas da manhã, no dia 3 de março. Então, todos vocês estão convidados para estarem lá e participar conosco. O nosso segundo projeto, 9 horas da manhã. O nosso segundo projeto é o projeto Caminhar, que será também no Parque do Sabiá, segundas, terças e quintas, às 19h30. O ponto de encontro vai ser o Recanto do IP. Fica ali na entrada, perto do Cote. Mas qual é o nome daquela rua? Anselmo Alves dos Santos, tá? Vai ser ali. Toda segunda, terça e quinta, às 19h30. E o nosso terceiro projeto é um lançamento da Associação Mineira Central, que é a Corrida Vida e Saúde. Nós ainda não temos data específica, mas é para vocês começarem a se preparar para esse projeto, que toda Uberlândia vai estar envolvida, todas as igrejas de Uberlândia vão estar envolvidas, e nós teremos premiações para 5 quilômetros e 10 quilômetros, masculino e feminino. Então, quem quiser participar, já vai se preparando desde agora, para nossa igreja começar primeiro, né? Então, a gente lançou o primeiro projeto, então a gente tem que participar dessa corrida. Pode passar o próximo. E esse vai ser o kit atleta, que vai ser a revista Vida e Saúde, a camiseta, medalha para todos que participarem dessa corrida. Teremos água, um lanchinho e um chip para identificação do pessoal que vai participar. Então, esse é o começo dos nossos projetos, que nós queremos que todos possam participar conosco. Nós estamos bastante animados, espero que vocês também, para participar conosco. Para aqueles que não puderem comparecer no primeiro dia de avaliação e quiserem outros, a gente sempre vai estar à disposição para aqueles que quiserem participar dos projetos. Obviamente, quem começar primeiro vai ter vantagem. E vai ser muito difícil ganhar de mim. Então, por favor, se esforcem bastante. A gente vai estar lá e a gente vai ter um acompanhamento integral desse período. Tudo que somos, tudo que temos, não nos pertence. E se esse hino falar ao seu coração, não hesite em cantar comigo e formemos um coral, para que esse hino possa ser também a nossa oração. Amém.
Alguns precisam perder um pouquinho mais de peso, outros nem tanto, né? E aí a gente estava conversando ali atrás que a gente precisa marcar isso bem, ser bem criterioso, porque nem todos precisam perder muito peso, né? Não é, Janderson? Você não precisa perder tanto peso. Aliás, eu nem sei se precisa perder peso. Uma boa noite a todos. É um grande desafio para quem vive no mundo pós-moderno andar num estilo de vida saudável, não é verdade? Quando a gente olha para alguns lanches que são oferecidos a nós, a boca enche de água, os olhos se dilatam, ou melhor dizendo, a pupila, né? Alguém vai me interpretar mal. Mas a grande verdade é que manter um estilo de vida saudável numa sociedade pós-moderna é um dos maiores desafios que nós enfrentamos como pessoas e como cristãos. Paulo, um grande apóstolo, já sabia disso. Inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreveu bastante sobre isto. E eu quero compartilhar com vocês, nos minutos que eu tenho, alguns conceitos que o apóstolo nos deixa. Você que trouxe a sua Bíblia e deseja abri-la comigo, nós iremos abrir na primeira carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo é o capítulo 6. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Quero convidar você para fechar os seus olhos, como você está assentado, e nós iremos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, iremos agora ler a Tua palavra, e ela tem conselhos especiais para a nossa vida e para a vida de todos aqueles que temem o Teu nome. E nessa noite, Senhor, o Teu Espírito nos conduzistes aqui, para ouvirmos tudo o que já ouvimos, e para agora também refletirmos naquilo que o Senhor nos revelou através das Sagradas Escrituras. Portanto, que o Teu Espírito, o Santo Espírito do Senhor, nos fale nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 6, verso 12, desta carta que você tem em mãos aí. Diz assim o apóstolo Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Apenas este verso por enquanto. O apóstolo aqui trata de 3 assuntos polêmicos no capítulo 6 desta carta. Se você em casa depois tiver condições de abrir a sua Bíblia neste capítulo, capítulo 6, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e cuidar em observar os 3 assuntos, você vai perceber que 3 assuntos tratados aqui por Paulo são polêmicos. O primeiro assunto que ele trata aqui é o primeiro assunto que eu quero apenas falar, não vou abordar, apenas destacar. Paulo diz aos irmãos que estavam em Corinto que eles não deveriam, em hipótese alguma,
denunciar os seus irmãos de fé diante dos tribunais de pessoas que não temiam a Deus. Vede que assunto polêmico. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, se você entrar em litígio com seu irmão de fé, diante de um tribunal não cristão, você está desagradando a Deus. Era o primeiro assunto que ele tratou nesta carta. O segundo assunto, e também polêmico, Paulo deixou bem claro, os injustos, os impuros, os incrédulos, estes nunca herdarão o reino dos céus. Pesado, não é? E o terceiro assunto, tão polêmico quanto os outros dois, e é esse que eu quero abordar com vocês nos minutos que tenho. Paulo deixou claro para aqueles irmãos da cidade de Corinto. Ele deixou bem claro a seguinte informação e doutrina de Deus. Paulo disse a eles, o meu corpo, o vosso corpo, é morada de Deus. É templo do Espírito de Deus. O meu corpo, o seu corpo, pertence a Deus. E se pertence a Deus, você não tem o direito de destruí-lo. Então, você é responsável diante de Deus pelo corpo que você recebeu. Outro assunto muito polêmico. Então, com todo o respeito que eu devo a você, se você não cuida do seu corpo, você está totalmente desconectado daquilo que Deus pretende para a sua vida. Se você está acima do peso, você está transgredindo uma lei importantíssima, que é a lei de saúde. Se você está acima do peso, porque você tem alguma enfermidade que te levou a isto, você está desculpado, entre aspas. Mas se você está acima do peso, porque você não se controla, não controla o seu apetite, não controla os seus desejos, me permita dizer que você precisa urgentemente ter uma conversa em particular com Deus. Sabe por quê? Porque o teu corpo não te pertence. O teu corpo pertence àquele que te criou. E olha que coisa importante e interessante. Vamos usar o intelecto, aquilo que o Thompson deixou bem claro para nós. Nós somos o povo que dizemos que usamos o intelecto. Então vamos usar o intelecto nesses minutos ainda que temos. Preste atenção no que eu vou afirmar para vocês, se eu estiver enganado, me corrija depois à porta. Paulo, tratando desses três assuntos com os coríntios, ele diz assim, o primeiro assunto que estou tratando nessa minha carta, se refere do relacionamento que o próximo deve ter com Deus. Segundo assunto, o relacionamento que eu tenho com Deus. E o terceiro assunto, o relacionamento que eu tenho com o meu próximo. Você pegou isso? Se você pegou, está com seu intelecto rápido. Se você não pegou, seu intelecto não está tão rápido. Eu não quero aqui criticar ninguém. Até mesmo porque a pedagogia diz que quanto mais você repete, melhor a pessoa assimila e aprende. Outra coisa importante é que você pega mais ou menos 20% daquilo que você ouve. Para que você possa absorver mais, você tem que ouvir, visualizar, sentir e participar. É por isso que eu estou dentro dessa medida certa aí. Estou. Domingo, 9 horas, aonde? Parque do Sabiá. Pode chegar lá 8h50. Se você não me ver lá, alguma coisa aconteceu comigo. E alguém pode dizer assim, mas pastor, o senhor não está acima da medida. Alguém pode dizer. Mas eu quero deixar claro para você, que projetos como este, eu sempre amei e sempre defendi.
E a melhor forma de defender projetos como estes é estando o quê? Participando. Então, Thompson, deixa eu te ajudar aqui. Te ajudando, estou me ajudando. Quantos estarão conosco lá domingo às 9 horas no Parque do Sabiá? Deixa eu ver a sua mão em pé. Essa é minha igreja. Estaremos lá 9 horas da manhã, para que nós possamos participar. Então, deixa eu repetir aqui de maneira mais lenta. 3 assuntos que Paulo abordou. Já expus os 3 assuntos, agora eu vou repetir. O primeiro assunto trata do meu relacionamento com o próximo. Quer que eu explique? Melhor, não é? O primeiro assunto trata do meu relacionamento com o próximo. Eu não posso pegar o irmão índio e entrar em litígio com ele em um tribunal de pessoas que não temem a Deus. Então é o meu relacionamento com quem? Com o meu próximo. Deus está ensinando isso aqui aos que moravam na cidade de Corinto. Segundo, o relacionamento que você tem com Deus. Onde você vê isso aqui? Os injustos não herdarão, aonde? O reino de Deus. Então, você fica avisado de que você precisa ter um relacionamento com Deus. E terceiro, trata-se do seu relacionamento com quem? Alguém pegou? Com Deus. E onde é que eu vejo isso aqui? Paulo está dizendo, o meu corpo é templo do Espírito Santo. E o meu corpo eu não posso, então, usá-lo a meu bel prazer. Eu preciso saber o que como, o que bebo, o que visto. Eu preciso saber como eu gasto o meu organismo. Eu preciso saber se isso está de acordo com a vontade de Deus. Aí, há alguns desavisados que não entendem as Sagradas Escrituras, vão me abordar e te abordar com a seguinte frase. Voltemos à Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 12. Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas. Então, os equivocados vão dizer assim, todas as coisas me são o quê? Lícitas. Se eu quiser comer um hambúrguer gigante com 1 litro de Coca-Cola, posso ou não posso? Posso. Quem é que vai me impedir? O índio que vai me impedir? Duvido. Olha aí. Perfeito. Segundo aquela linguagem ali, eu posso fazer tudo o que eu quero. Só que tem um detalhe, irmãos. A Bíblia, ela não pode ser analisada apenas em alguns pontos, algumas partes. Porque se eu pego apenas uma parte isolada e aplico para a minha vida toda, eu estou equivocado. A Bíblia deve ser analisada como uma, eu diria assim, como um todo. É a melhor forma de dizer. A Bíblia deve ser analisada de uma forma integral. Então, quando Paulo diz aqui, todas as coisas me são lícitas, esse todas as coisas aqui não está de uma forma absoluta. Não é absoluto aqui o todas as coisas. O todas as coisas aqui quer dizer todas as coisas que Deus me revelou ser lícita. Se você for ao comentário bíblico adventista, você vai ver que o que eu estou dizendo está lá. Paulo está dizendo aos cristãos que habitavam a cidade de Corinto, todas as coisas que Deus nos revelou e nos permitiu, nos são o quê? Lícitas. Mas tem um detalhe, mesmo Deus nos revelando e mesmo sendo lícito, não devemos fazer todas as coisas. Aí que está o ponto. E muitos torcem a palavra.
A grande verdade é que todos nós podemos fazer o que queremos, desde que o que queremos seja a vontade de Deus para a humanidade. Quer um exemplo? Eu posso pegar o meu corpo e deixar ser queimado em favor do Evangelho. Posso ou não posso? Deus se agrada disso, sim ou não? Depende. Está vendo como é que é complicado? Depende. Se for para minha vaidade, que proveito terá? Mas se for com o propósito de salvar a outros, consegue compreender isso? Um médico, cardiologista, ele pode passar a madrugada inteira acordado, sim ou não? Depende. Se for para poder salvar uma vida, pode. Mas se não for para salvar uma vida, se for para o seu bel prazer, ele pode? Poder pode, mas não deve. Creio que vocês estão compreendendo aonde eu quero chegar. Deus nos dá a liberdade de fazer o que desejamos. Somos livres. Podemos fazer o que queremos, mas tudo o que fazemos trará consequências. Não tem como não colhermos as consequências. E tem mais. Deus não é o tipo de Deus que disse no passado, não faça, e que no presente agora diz assim, faça. Deus não é esse tipo de Deus que se contradiz. O que ele disse no passado, não faça, continua hoje também dizendo o quê? Não faça. O estilo de vida do passado, o estilo de vida saudável, continua sendo hoje requerido por Deus. E por que é que nós mudamos o nosso estilo de vida? Thompson abordou. Porque a sociedade mudou o seu estilo de vida. Quer ver só? Se por um acaso vier aqui à igreja um pastor barbudo, sem fazer a barba, cabeludo, e assumir aqui o púlpito, não tenho nada contra os cabeludos, Marcos. Estou fazendo aqui uma aplicação. E olha que eu disse um pastor. Correto? Estou trazendo para o meu lado. Um pastor barbudo e cabeludo. Como é que a igreja vai recepcioná-lo? Diz para mim. Com desconfiança. E por que vai olhar para esse pastor com desconfiança? Exatamente. Porque a igreja, ela tem um perfil já pré-estabelecido para o pastor. Se o pastor for solteiro, eu garanto para você que a igreja vai começar a orar, jejuar. Vai ou não vai? E começar a procurar para ele o quê? Uma esposa. Faz até promessa. O pastor Cleiton sabe o que eu estou dizendo. Ele sabe. O certo, amigos, é que nós somos fortemente influenciados. E é isto que Paulo está tratando aqui na sua carta. Ele está dizendo, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Agora, só para apimentar um pouco mais o assunto. Paulo diz aqui, todas as coisas me são lícitas. No entanto, você, quando for fazer qualquer coisa, precisa observar o seu próximo, para ver se o que você está fazendo irá conduzi-lo para a salvação ou para a perdição. Mesmo sendo lícito, mesmo sendo da vontade de Deus, mesmo sendo bíblico, você tem que se preocupar com o seu próximo, para ver se ele, ao te observar, estará sendo edificado ou não.
Bíblia. Vamos para os textos. Romanos, capítulo 14. Nós já estaremos encerrando. Romanos, capítulo 14, verso 13. O verso 13 diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Veja bem, você tem que ter o propósito na sua vida de não ser pedra de tropeço para quem? Para o seu irmão. Então olha para mim aqui agora e com todo o respeito que eu te devo. Se eu quiser ir para uma churrascaria, qual que é a melhor churrascaria que tem aqui na cidade? Como é que é o nome? Tropeiro. Se eu quiser ir para a churrascaria Tropeiro, à noite, e comer um rodízio caprichado, com todas as carnes lícitas, eu posso ou não posso? Agora eu te pergunto, se o meu irmão Thompson, que é vegetariano a partir de hoje, ele está na medida certa, me ver nessa churrascaria, eu, pastor da igreja, comendo à vontade esse rodízio, o que isso vai trazer para a vida espiritual dele? Eu garanto para você que dirão assim: poxa, pastor Laércio, pastor da igreja, né? Ungido de Deus, defensor da mensagem de Deus, comendo assim a revelia. E para se justificar, porque comeu muito, agora pede 1 litro de Coca-Cola. Ou de qualquer outro refrigerante, irmãos. Porque há alguns aí que querem colocar a culpa toda na Coca-Cola. E cá para nós, vamos estudar um pouco isso aí e vamos ver que refrigerante, tudo é refrigerante, irmãos. Lógico e evidente que uns são piores para a nossa saúde. Então deixa eu dizer para você aqui, eu tomo refrigerante, tá? Então daqui a pouco alguém vai me ver tomando e vai dizer: ô, pastor, está apostatado. Não. Tô não. A gente precisa ser moderado. A gente não pode ser fanático. A gente não pode ser fariseu. Outra coisa também que eu quero deixar bem claro para vocês, apesar que alguns estão aí pensando diferente. Eu, por estilo de vida, opto por não comer carne. Mas, se durante a refeição, a base da alimentação for carne, não pense você que eu não vou comer porque vou. E eu vou te contar rapidamente. Quanto tempo eu tenho, Thompson? 5 minutos, rapidamente. Eu fiquei 13 anos sem comer nenhum tipo de carne. Acabei de me formar no NASP, 2005, e fui pastorear a igreja em Nova Serrana. Saí de Nova Serrana e fui à cidade de Pompéu. Quem conhece a geografia sabe o que eu estou dizendo. 3 horas para chegar em Pompéu, saindo de Nova Serrana. Cheguei na igreja de Pompéu, 20 pessoas na igreja. Fizemos a escola sabatina, culto divino. E quando estava me preparando para voltar para casa, a irmã Giovana, líder da igreja, disse: pastor, o senhor não vai embora para casa sem comer. Eu disse: irmã, não se preocupe com isso. Ela disse: não, pastor, aqui é assim, todo pastor que chega, ele almoça na nossa casa. E eu então fui almoçar na casa dela. Posso falar abertamente porque essa história é conhecida de muitos, e dela também. E aí, na hora do almoço, ela disse: pastor, eu matei um franguinho especial para o senhor. Colhi no quintal, especialmente para o senhor e para a sua esposa. 13 anos sem comer nenhum tipo de carne. E cá para nós, irmãos, cada um tem o seu gosto. Eu nunca gostei de frango ensopado. E era ensopado. E ela disse: pastor, a panela está cheia. O senhor fique à vontade. E ela foi trocar de roupa. Eu olhei para minha esposa, que não me deixa mentir nem aumentar, e disse assim: não vou comer. E a minha esposa olhou para mim e disse assim: você não vai fazer isso com essa irmã, vai?
Eu disse, querida, eu não gosto de frango ensopado. E ela disse, sim, a mulher fez especialmente para você, que é o pastor. E eu disse, tudo bem. Então eu vou me esforçar. Fui à panela, e não estou exagerando, peguei aquela coxinha e pus no prato. E disse, vou comer. Quando a irmã Giovana vem, voltando do quarto, e vê o meu prato, ela disse, pastor, o senhor está de brincadeira. Tá, que isso? Foi lá na panela e já veio, irmãos. Que cena. Ficou concha na panela e veio com aquele pedaço grande e jogou. Aquilo ali me fez tremer a alma. 13 anos. Irmãos, eu confesso para vocês que eu comi e passei mal. Não porque a carne me fez mal. A minha mente não queria. 3 dias. Tudo que colocava, retornava. E aí disse para minha esposa, e agora, como é que eu vou fazer? E ela disse assim, você não é o pastor? Você tem que amar os irmãos. Mulher sabe. Fui a uma outra casa. E o irmão era açougueiro. Conto isso para você outro dia. Irmão Fernando, Pará de Minas. Conto isso para você outro dia. Deixa eu terminar a minha mensagem, porque eu só tenho mais 1 minutinho para encerrar. Quero compartilhar com você Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, verso 6. Olha o que Jesus diz aqui neste verso. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Então, antes de você fazer qualquer coisa lícita, olhe ao seu redor. Observe quem está ao seu lado. Porque se você fizer tropeçar qualquer um dos pequeninos que Jesus escolheu, certamente você terá que dar conta disso diante de Deus no dia do juízo. O último texto bíblico que eu quero compartilhar com você. Mateus capítulo 22. Verso 34. Aqui, nesses versos, Jesus resumiu a expressão, todas as coisas são lícitas, em sua resposta feita a uma pergunta de um certo doutor da lei. Mateus capítulo 22, verso 34, lemos assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu Deus. Melhor, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. 2 mandamentos. Primeiro, amarás a Deus sobre todas as coisas. Segundo, o teu próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu a expressão todas as coisas são lícitas com esses 2 mandamentos. Se você vai fazer qualquer coisa, pense: estou amando a Deus e estou amando o próximo? Tudo o que você for fazer tem que ter como base esses 2 princípios: amor a Deus e amor ao próximo. O reino de Deus se baseia no amor. Amor a Deus e amor ao próximo.
Concluindo a mensagem, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, verso 23. Em outras palavras, todas as coisas são permitidas, desde que seja vontade de Deus, mas nem todas me convém fazer, se isto afeta a vida espiritual do meu irmão. Foi por isso que eu comi o franguinho da irmã, porque eu não poderia afetar a sua vida. Graças a Deus, na casa dela, da irmã Giovana, apareceu um comportor, evangelista, vegetariano ao extremo. E ele pregou a mensagem de saúde para a irmã Giovana. E ela se converteu. 6 meses depois, quando eu fui à casa dela, ela disse assim para mim: pastor, tem um casal de comportores aí que estão me ensinando uma coisa assim que eu tenho que ensinar para o senhor. E eu disse: o que é, irmã? Vem cá que eu vou apresentar os dois. Quando eu cheguei lá na casa dela, estava o casal de comportor. E por coincidência, meus amigos de infância, crescidos na mesma igreja que eu cresci. E quando eles olharam para mim e olharam para ela, disse assim: a irmã fez o pastor comer o seu frango? Ela disse: fiz por quê? Não, eu coloquei, ele comeu. E o comportor disse: não, irmã Giovana, esse homem aí é vegetariano. Ela disse: pastor, é verdade? Aí eu falei: olha, a culpa é da minha esposa. Ela que disse que se eu não comesse, a senhora ficaria magoada. E ela olhou para mim e disse assim: pastor, ficaria mesmo. Porque aquele franguinho foi colhido no quintal. E agora eu não mais como esses franguinhos. Mas naquela época, se o senhor não tivesse comido, eu não sei se hoje eu aceitaria a mensagem de saúde. Então, queridos, a sua vida deve se basear em 2 princípios: amor a Deus e amor ao próximo. Isso aí resume toda a lei. Vamos ficar em pé, vamos orar e vamos nos despedir. Nosso Pai querido, nós sabemos muito bem que tudo nos é permitido segundo a sua vontade. Mas também sabemos que por amor ao nosso irmão, nós precisamos nos abster de algumas coisas. E pedimos que o Senhor conceda sabedoria a cada um de nós, para que possamos comer e beber conforme a tua orientação. Para que possamos proceder também conforme a sua orientação. E naquilo que temos pecado contra o Senhor, nós pedimos ao Senhor nesta noite, que o Senhor venha nos perdoar por amor a Jesus Cristo. E que o Senhor nos conduza por caminhos que nos levará à vida eterna. Toma a igreja que está aqui em Uberlândia em tuas mãos e a abençoe, para que ela seja portadora de luz para um mundo que anda em trevas. Use cada um dos teus filhos para que eles possam iluminar essa cidade de tal maneira que toda essa cidade venha ter o pleno conhecimento da mensagem da salvação. Nós nos colocamos em tuas mãos, pedimos ao Senhor as tuas bênçãos e as agradecemos em o nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. E Deus abençoe a todos.
tua casa, em paz estou com meu Jesus. Achei a